Oi, boa tarde para você. Suspensão da obrigatoriedade de dias mínimos para o ano letivo para escolas e universidades. Suspensão de contratos de trabalho, de jornadas de trabalho e ainda de salários. Auxílio para aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada. O governo federal divulgou que vai liberar 200 bilhões de reais ao todo como um socorro emergencial durante a pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que as medidas são as maiores tomadas na América Latina e, por comparação, equivalentes às dos Estados Unidos. Aqui em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes anunciou que deve gastar em torno de 150 milhões de reais nos próximos meses, ainda no combate à pandemia. Além disso, vai liberar 8 milhões e meio de reais para os municípios para que as prefeituras intensifiquem as ações de assistência social. A gente começa essa edição falando da campanha de vacinação contra a gripe que foi retomada nessa quinta-feira em Cuiabá e na modalidade drive-thru, que acabou congestionando boa parte das avenidas da capital. A vacinação contra a influenza teve início aqui em Cuiabá nesta quinta-feira. Conforme a gente já havia noticiado, nesta etapa seria possível fazer a vacinação em esquema de drive-thru, aquele que as pessoas permanecem dentro do carro e os profissionais da saúde vacinam as pessoas através da janela. Num ponto desse de atendimento, num shopping próximo aqui ao centro político e administrativo, as filas se formaram logo cedo e pouco mais de 3 quilômetros de carros estavam ali, de pessoas também esperando para serem vacinadas contra a gripe. Em alguns postos de saúde aqui da capital, a vacinação acabou logo cedo. As filas se formaram logo assim às 6 da manhã e às 9 já não tinha mais vacina. Em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, eles nos disseram que essa era uma situação que estava quase previsível de acontecer. Isto porque o município, aqui Cuiabá, recebeu pouco mais de 20 mil doses do Ministério da Saúde. A gente vai acompanhar a vacinação ao longo do dia para saber se ela vai continuar nos próximos dias ou se vai ser paralisada. A gente traz informações ao longo da programação. O último boletim do governo do estado aponta que 28 casos foram confirmados de Covid-19 em Mato Grosso. O que está sendo levantado no mundo inteiro é a questão da eficácia dos testes. O secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, falou ao Play Agora sobre esse assunto. O sucesso da realização de um teste tem muito a ver com a capacidade viral daquele momento do teste. Então, por exemplo, um teste rápido realizado antes de 7 dias do início dos sintomas dificilmente vai detectar a virulência no paciente. Ele vai dar não detectável, por conseguinte, não significa dizer que o paciente já não esteja infectado. Um teste realizado com um paciente que já está apresentando sintomas, testado e deu negativo, significa dizer que naquele momento do teste não foi detectado o coronavírus, mas esse paciente tem uma síndrome respiratória aguda grave. Pode ser influenza, pode ser H1N1, H1N2, pode ser zika, dengue ou uma pneumonia viral ou bacteriana. Os testes são realizados de acordo com a necessidade do protocolo terapêutico. De qualquer maneira, o secretário garantiu que o tratamento do paciente não aguarda resultado positivo para o coronavírus. O teste será utilizado para ser aplicado num paciente grave. O paciente grave, o status do paciente grave é aquele que nós vamos necessitar interná-lo. Então, nenhum paciente com sintomas graves deixará de ser atendido porque nós não sabemos ainda se é Covid. Ele vai ser atendido, ele vai ser hospitalizado, nós vamos realizar o teste e no momento que nós tivermos a certeza absoluta que ele é Covid, ele vai para uma área específica de isolamento para tratamento de Covid. Então há um tratamento, um pronto atendimento inicial, ele chega com uma síndrome respiratória, ele vai ficar numa área até sair o resultado do exame dele para ele ir para uma área de isolamento, porque não dá para misturar todos os pacientes de outras síndromes com o de Covid, porque senão no final todos estarão contaminados. E uma das principais medidas de socorro a empresários e trabalhadores
durante a pandemia foi anunciada nesta quarta-feira pelo governo federal. Uma medida provisória que autoriza as empresas a suspenderem alguns contratos, a reduzirem a jornada de trabalho e até o salário dos trabalhadores pelo período de 3 meses. O objetivo é desestimular, claramente, né? Desestimular a demissão desse trabalhador dos dois lados. O trabalhador não vai ter o interesse de sair da empresa e a empresa terá instrumentos para poder manter esse trabalhador. Mais de 51 bilhões de reais pagos em benefícios para que nós possamos proteger emprego e renda dos brasileiros, para que nós possamos manter as empresas dos empregadores brasileiros, porque são eles que geram emprego no Brasil e eles que geram a renda dos brasileiros. As reduções de jornada de trabalho serão de 25%, 50% ou 70%. E o trabalhador que tiver a jornada reduzida vai receber um auxílio emergencial. Para quem teve a sua jornada e salário reduzidos e ganha até um salário mínimo, ou seja, até R$ 1.045, o governo vai complementar o salário do trabalhador até o valor integral. Para quem ganha acima de um salário mínimo, o benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego, a que o empregado teria direito se fosse demitido. O valor do seguro-desemprego hoje varia de R$ 1.045 a R$ 1.813. Por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 2.000 e tiver uma redução de 50% vai receber R$ 1.000 da empresa e R$ 739 do governo, totalizando R$ 1.739. A redução proporcional da jornada e salário precisa ser acordada entre o empregador e o empregado. Para quem ganha até 3 salários mínimos, a negociação pode ser individual ou coletiva. Já para a faixa de R$ 3.135 até o valor de 2 tetos do INSS, o acordo tem que ser coletivo. Por fim, para quem ganha acima de R$ 12.200, o acordo pode ser individual, como já está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. A empresa pode suspender temporariamente o contrato de trabalho. Nesse caso, o trabalhador recebe o seguro-desemprego. Empresas com receita bruta anual de até R$ 4.800.000 estão autorizadas a suspender o salário integral. Já as empresas que faturam acima disso precisarão arcar com pelo menos 30% dos salários. O governo pagará 70% do seguro-desemprego. E durante o período da suspensão, a empresa deve manter todos os benefícios dos empregados. E enquanto isso, empresas de todos os setores tentam manter o funcionamento de uma forma ou de outra. Nesse período de isolamento social, a gente precisa ser muito criativo para continuar faturando. Algumas empresas aqui de Cuiabá desenvolveram um sistema de voucher que o cliente compra agora, mas só consome depois. Quando a gente precisou afastar os funcionários, para o período da quarentena, essa foi uma ideia que a gente teve, para ajudar a complementar o pagamento da folha. O Canto, ele tem 25 funcionários, nós não demitimos nenhum até agora, eles estão afastados e tem trabalhado uma equipe muito pequena no delivery, e a ideia do voucher, a gente tem tido uma aceitação legal, ela vem para complementar a arrecadação para a gente fazer pagamento de folha, que é a nossa maior necessidade hoje. Nós adotamos uma medida, na verdade uma estratégia de voucher para uso futuro. Desenvolvemos 3 combos e isso vai garantir o quê? O giro para o cumprimento dos pagamentos das nossas contas, dos nossos custos fixos, e além desse giro, nós ainda vamos conseguir garantir o retorno de clientes na nossa empresa assim que a gente voltar às atividades. A ideia é que o cliente ajude a manter o restaurante, o salão que ele gosta, que já frequenta, nesse período aí de portas fechadas. Depois de sancionada a lei que garante o auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais, ainda não há prazo para que os trabalhadores realmente recebam esse valor.
A única previsão é para aqueles que fazem parte do programa Bolsa Família, que devem receber no próximo dia 10 de abril. Além disso, o Senado aprovou ontem um projeto para reforçar que todas as categorias se enquadrem nesse auxílio emergencial. Entre elas, os caminhoneiros, taxistas, músicos, diaristas, manicures, garimpeiros, pescadores, entre outros. Agora, recado para você que ainda não entregou a declaração do imposto de renda. A Receita Federal prorrogou o prazo final para entrega da declaração. Agora, esse prazo foi para o dia 30 de junho, justamente por causa das dificuldades de contribuintes relatadas à Receita Federal de se conseguir documentos para se deduzir do imposto. Portanto, esse prazo fica estendido até o dia 30 de junho. E agora, gente, tem central do coronavírus também pelo governo do estado. O atendimento à população é feito por enfermeiros e técnicos. Para facilitar o acesso a informações sobre o coronavírus e combater a propagação de notícias falsas, o governo de Mato Grosso disponibilizou à população a central de atendimento Covid-19. Durante todo esses dias de acontecimento da doença, nós fomos verificando que a população ansiava por algum canal que desse a ela informações sobre o que está acontecendo, sobre sinais e sintomas, sobre tratamento, disponibilidade de teste, o que é isolamento. Então, na percepção disso, nós resolvemos implementar aí o call center exatamente para dar à população um canal em que ela pudesse buscar essas informações. O call center está funcionando no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, e o canal de comunicação é gratuito. Ficará disponível diariamente, das 7 às 19 horas, por meio do número 0800 647 1223. E uma última informação, a Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, suspendeu o calendário e prorrogou o início do ano letivo de 2020, que agora está previsto para o dia 12 de maio. Antes era previsto para o dia 13 de abril. E essa nova data também pode ser modificada, de acordo com as decisões do Ministério da Saúde. Continue com a gente aqui no Play Agora, além do Jornal da Tarde, você já sabe, tem muita informação na nossa programação, nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, no playagora.com.br. Obrigada pela sua companhia e uma ótima quinta.